E aí pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a parte 3 do vídeo, dando continuidade aos 16 tipos de suporte e resistência, tá ok? Então vamos lá. Eu vou passando aqui pelos vídeos, pelos slides que a gente já conferiu, tá bom? Só para quem caiu de paraquedas aqui, a gente já tem 2 vídeos falando sobre, comentei sobre esse primeiro, o cano de força e tudo mais, os 20% dele, volume at price, etc, VWAP do dia, preço de ajuste, muito importante, né? Média de 200, e agora a gente vai comentar sobre a média de 20 períodos exponencial, tá bom? Então vamos lá. A média de 20, pessoal, ela tem uma função muito importante, ela é bem utilizada na metodologia do Allbrooks, Oliver Velez utiliza ela, o André Machado, vários traders aí no mercado, Palex, todo mundo aí que tem uma visão, até mesmo que opera bastante o price action puro, né? Utiliza também, às vezes, pelo menos a média de 20, tá? Então vamos lá. Quem é da metodologia do Allbrooks utiliza ela. Beleza? Bora lá. Qual é esse primeiro exemplo que eu estou mostrando para vocês? Primeiramente que ela é essa azul aqui, tá? Essa média azul que está aqui. Aqui embaixo é VWAP do dia, VWAP do dia anterior. Aqui ó, o preço de fechamento do dia anterior, preço de abertura. E o ajuste, se lembra que o ajuste estava por aqui, né? Eu acho que era essa linha aqui, o ajuste, tá bom? Mas só para ir contextualizando aquilo que a gente já falou. Bora para essa visão aqui, ó. Primeiramente, quero passar a definição que a média de 20 períodos, ela é um ímã, tá? A média de 20 períodos aritmética é um ímã. Se você não sabe o que é uma média móvel, não sabe como que é feito o cálculo da média móvel, mais para frente eu vou postar novos vídeos, mas aqui ela é um indicador, tá? De um rastreador de tendência. Funciona como suporte e resistência dinâmico. Por que dinâmico? Porque a todo momento o cálculo está sendo atualizado. 20, por que 20? Porque ela vai pegar os últimos 20 candles para contabilizar e ir traçando ali a sua linha. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, a média de 20 períodos aritmética é um ímã do mercado. O que eu quero dizer com isso? Quando o mercado se afasta muito dela, tá? Por exemplo, tá vendo aqui como o mercado afastou? O mercado nesse candle verde estava aqui. E ela estava aqui embaixo. Olha a distância. Então o mercado está muito esticado, está muito afastado. A média ela funciona como um ímã. O mercado tende a corrigir até ela. Por quê? Porque a média ela tende a funcionar como a área de preço justo do ativo. Assim como aquele pensamento que eu passei da VWAP para vocês, entendeu? Olha aqui, ó, também, você está vendo aqui que as duas estavam também na mesma posição, ó, próximas as duas, né? Então, a média de 20 também é uma área de preço justo do ativo. Tem toda uma parte psicológica aí por trás também, né? Que fala que no mês normalmente tem 20 dias úteis, né? Para se operar. Aí ela faz uma média, esses 20 dias. Não vou me aprofundar nisso, tá? Mas eu quero contextualizar com vocês que ela é uma média que funciona bastante. Tanto que nesse dia que eu tava operando, a hora que o mercado veio corrigindo assim, eu tava esperando 2 candles compradores aqui assim, ó. Se ele desse esses 2 candles compradores para mim, respeitando aqui na 20, eu teria batido uma compra aqui, buscando a máxima do dia. Meu stop estaria nesse candle que ignorou o movimento aqui, tá bom? Mas enfim, primeiro contexto, nunca faça entrada, anota aí, nunca faça entrada quando o mercado estiver muito esticado da 20. É muito visível, bem visível, você vai olhar e vai falar assim, caraca, esse mercado tá esticadaço, tá bem longe da 20, né, bem longe dela. E o outro tópico que você pode anotar é sempre faça operações próximo da média de 20, tá? Sempre procure fazer uma operação próximo da média de 20, tá bom? Nunca afastado da média de 20, beleza? Esse é um quesito muito importante. Então, por exemplo, aqui, essa entrada aqui foi uma entrada boa, estava um pouco longe da 20, só que a gente sabe que a gente utiliza a média de 9, então esse candle estava partindo da média de 9 período exponencial, estava inativando vários padrões, estava rompendo o fechamento do dia anterior, partindo um candle aí do ajuste, então a gente tinha um outro contexto, né, que daí você vai juntando a análise, aquilo que eu já falei para você, e aí você vai trazendo mais estruturação para a tua análise, tá? Beleza? Por isso que aqui validava uma compra na superação desse candle aqui, mesmo ele estando um pouquinho afastado da 20, tá? Também estava tendo um padrão gráfico aqui, um ombro, cabeça, ombro invertido, mas é um pouco mais aprofundado, né? A gente vai vendo aí conforme o tempo,
tá bom? Mas agora, quando você olha que o mercado está esticado, ele deu 3 candles só de alta, lembrar que tudo que sobe uma hora desce, ainda mais aqui, ó. Imagina o cara que comprou aqui embaixo, uma hora para ele executar o lucro dele, ele vai soltar uma venda, porque o mercado tem aquela dualidade assim, se você comprou, depois você tem que vender. E se você vendeu, depois você tem que comprar. E uma dúvida que o pessoal me pede muito é, caramba, eu posso vender algo que eu não tenho? Porque o mais comum é a gente comprar, né? E você pode, principalmente no mercado de day trade, no mercado futuro, que eu estou mostrando para vocês aqui o mini dólar, gráfico de 5 minutos, você pode vender. Por que você pode vender? Porque depois, para você executar o teu lucro, você vai ter que comprar. E para você vender, você tem que também ter ali uma garantia, né? Para a corretora, para você abrir essa ordem de venda, quanto também a ordem de compra, né? Você precisa alocar garantias, beleza? Bora! Outra região, outro ponto importante, a média de 20 é uma região de valor muito importante. Eu estou querendo mostrar isso aqui para vocês, ó. Olha que interessante, cara. Olha que entrada, olha que entrada. Eu vou concluir várias análises aqui com vocês. Bora lá. Primeiramente, esse risco aqui é o ajuste do dia. Tá vendo essa linha aqui, ó? Essa linha aqui, ó, é o ajuste do dia, para esse dia aqui. Tava valendo para esse dia, tá? Então aqui nós tínhamos a região do ajuste. Essa linha de baixo era VWAP e essa linha azul era a média de 20 e aqui eu tinha VWAP do dia anterior. Cara, olha o que esse candle mostrou para nós. Esse candle aqui, ó, esse cara aqui foi um candle que partiu da 20. Cara, melhor entrada. Primeiro, tendência de alta, melhor entrada de todas. Por quê? Esse cara aqui, ele partiu próximo da média. Um candle comprador de convicção próximo da média. Esse candle partiu próximo da VWAP, partiu próximo do ajuste e estava rompendo aqui a VWAP do dia anterior. Ele tinha alvo para buscar na máxima, primeira parcial, e depois você vai levando até o primeiro alvo de FIBO aqui em cima. Depois vai ter vídeos aí ensinando a traçar alvo de FIBO também, tá? Cara, então olha que entrada, cara, essa é as melhores entradas, é a entrada que eu mais gosto de fazer. A entrada que eu mais gosto de fazer é esse tipo de entrada aqui, tá? E eu fiz essa entrada aí nesse dia. Fiz a compra aqui, meu stop estava aqui embaixo e o meu stop estava bem abaixo de uma região de bola, né? Que era o 50. Beleza? 4,650 aqui, ó. Então, a entradinha épica aí, ó. Olha só como o mercado vem e funciona muito bem, né? Beleza? Então, a média de 20 é uma região de valor muito importante, porque olha que o mercado corrigiu, expandiu, ele corrigiu até ela e entrou nova força compradora. Aqui, beleza. Então, finalizamos a média de 20, tá bom? Agora eu vou trabalhar com vocês uma região muito importante, que é a região da ferramenta de Fibonacci. Minha intuição não é passar para vocês o que é Fibonacci, o que é ferramenta, o que é retração, o que é expansão. Minha visão é falar para vocês como que essa ferramenta funciona como suporte e resistência. Vamos lá. Primeiramente, a região de Fibonacci, a ferramenta de Fibonacci, ela tem 3 regiões importantes. A região de 38.2, deixa eu mudar a cor aqui desse negócio aqui. Região de 38.2. Opa, aqui. Vou colocar de preto. A região de 38.2, 50% e 61.8. Qual é mais importante? As 3 são importantes. É a mesma coisa que você perguntar para mim assim, quem é mais importante, teu pai ou tua mãe? É a mesma coisa que você perguntar, qual é a região que é mais importante? As 3 são importantes. Só que o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, pessoal, é uma região de Trap Zone, que é a região que fica entre o 38.2 e o 61.8. Essa região aqui, ó, é uma baita de uma região de Trap Zone. E se você quiser fazer alguma atuação, você faça a atuação no suporte e resistência das extremidades dessa região. Nunca faça nada nesse meio termo aqui, ó, tá? Nunca faça nada nesse meio termo aqui, ó, dessa trap, tá bom? Evite fazer, porque é uma região de trap. Trap zone é zona de armadilha. Então, por exemplo, aqui, se você quisesse fazer alguma atuação de compra, né? Por exemplo, ó, deixa eu apagar aqui. Se você quisesse fazer alguma atuação de compra, você iria fazer nesse exemplo aqui, nessa região de 61.8. Primeiramente, por quê? Porque o mercado expandiu, aí ele veio corrigir. E ele veio corrigir na 61.8, tá? Aqui você poderia efetivar uma compra e com o stopinho curto aqui. Aí você
poderia ter dado uma outra compra aqui com stopinho curto também, tá bom? Então aqui a região de 61.8 da FIBO funciona como suporte e resistência. A região de 50 também, em muitos casos, funciona. 38.2 também. Mas uma região forte mesmo, pessoal, fortíssima mesmo, que eu gosto de trabalhar suporte e resistência, é a região de 61.8. Eu não gosto de fazer operações nessa meiuca aqui, tá? Nessa meiuquinha aqui, porque o mercado fica meio presinho, fica meio preso às vezes aqui, eu evito, tá? Então aí a região de 61.8 é o que o pessoal chama que é o coração do Fibonacci. Se o mercado respeita, ele tende a dar mais um respirinho para cima. Agora, se o mercado rompe para baixo, ele tende a buscar a mínima do movimento aqui nesse exemplo, tá bom? Ele quebra, né? Ele quebra ali a armação de uma nova estrutura de alta. Por exemplo, assim, ó, o mercado estava subindo, corrigindo para subir de novo. Aí quando ele quebra, pum, ele pode voltar em V, né? Subiu reto, desceu reto, tá bom? Vamos passar para o próximo slide. Então, ponto 10 foi a região de FIBO. 11. Suporte e resistência em indicadores. Cara, isso aqui, quando eu aprendi isso aqui, eu nem sabia que existia suporte e resistência em indicador. Enfim, se você já é um pouco mais avançado, você já sabe. Mas se você é bem novo, vou te apresentar agora. Um indicador que eu vou trazer vídeos para vocês aqui é sobre o indicador do OBV também. O OBV, cara, é um indicador fantástico, tá? Fantástico, fantástico. O OBV, ele é um indicador de linha, é um indicador volumétrico, tá? Ele analisa volume e olha aqui, ó, como ele funciona como suporte e resistência também. Então essa região eu tinha traçado uma resistência, essa região inferior eu tinha traçado um suporte. E olha quando o mercado rompe graficamente, o indicador também rompe a sua região de suporte. Então o indicador tinha essa linha inferior aqui, estava funcionando como suporte também. E aí a hora que o gráfico rompe, muitas vezes o indicador rompe antes, às vezes pode acontecer do indicador romper um pouquinho antes, né? Mas enfim, nos indicadores você também traça, por exemplo, IFR, estocástico, você trabalha aí com regiões de suporte e resistência nos indicadores. Aqui eu estou mostrando o OBV para vocês, que é um indicador que eu utilizo bastante, porque é um indicador que analisa volume, ele vai em conjunto com a quinta lei da teoria de Dow, que volume está intimamente ligado à movimentação dos preços, por isso que eu gosto de utilizar esse indicador chamado OBV, On Balance Volume, beleza? Próximo, tempo gráfico de 60 minutos. No tempo gráfico de 60 minutos você vai encontrar pontos muito importantes de suporte e resistência. Tá vendo esse gráfico aqui, ó? É um gráfico de 60 minutos do mini dólar. Então você está analisando aqui, tem uma média de 20, essa outra média aqui é uma média de 40 períodos aritméticos, enfim, esse conjunto de médias aqui. Mas onde que eu tracei meus principais pontos de suporte e resistência? Nessa outra imagem aqui, ó. Eu peguei esse ponto aqui, esse pontinho aqui, peguei esse outro pontinho aqui, esse ponto desse candle, essa extremidade, essa e essa, e encaixotei meu preço aqui, ó. Então eu tracei uma região de suporte e resistência, que era a minha resistência, e aqui é meu suporte. É muito interessante você identificar as regiões de suporte e resistência no gráfico de 60 minutos. Por quê? Porque ali são regiões de grande briga, grande defesa. E olha que interessante essa região aqui, ó, que tinha uma resistência, porque ela está confluindo ali, ó, com a região de duas médias móveis, ó. Tá vendo? Tanto a média de 20 quanto a média de 40 estaria funcionando ali como uma resistência dinâmica das médias e a resistência do gráfico de 60. Uma região de pressão muito importante vendedora aqui. Beleza? Deixa eu ver. Foi... aqui já é o próximo vídeo, tá? Então foi eu passei a média de 20... 2, 3... E o tempo cada assim. Isso. O próximo vídeo aqui eu vou comentar sobre os números bola, que eu já passei, e um contexto a mais para vocês, suporte e resistência, tá bom? Então fica aí no vídeo, pessoal. Agradeço a atenção de vocês, espero que tenha ajudado. Aprofundem o estudo. Eu vou soltar bastante vídeo sobre algo que eu vou comentando aqui, OBV, ajuste. Eu vou aprofundar mais nisso em próximos vídeos. Então continue me acompanhando. Curta o vídeo, fazer um favor, compartilhe com algum amigo. Ajuda o canal aí a expandir cada vez mais, um canal novo. E eu agradeço aí pela companhia de vocês. Valeu? Um abraço aí, pessoal. Até mais.